Evangelho, João, capítulo de número 1. Eu quero ler com você o versículo de número 12. Evangelho de João 1, 12, a palavra diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem aqui nessa noite, é sobre assumir a identidade de filho, ou assumindo a sua identidade como filho de Deus. Uma coisa que é muito importante você entender que assumir a sua identidade é você assumir a responsabilidade do que você foi chamado para ser. É você assumir a responsabilidade daquilo e o porquê que Deus gerou você. Quando nós lemos este texto, nós entendemos que todos aqueles que creem e aceitam a Jesus recebem o direito de serem filhos de Deus. Então, uma coisa nós entendemos que nem todos são filhos de Deus. É um pensamento errôneo quando as pessoas pensam que todo ser humano é filho de Deus, mas não é. Nem todo ser humano é filho de Deus. Todos nós somos criação de Deus, mas filho é para aqueles que creem, o aceitam e eles recebem o direito de ser filho de Deus. Então, ser filho de Deus é para aqueles que o escolhem como o seu pai. Para aqueles que aceitam a Jesus, creem no seu filho e então recebem o direito de serem filhos de Deus. A palavra está dizendo: filho de Deus é aquele que crê, é aquele que o aceita. Todos nós somos criação de Deus, mas filho é aquele que assume a identidade de filho. Filho de Deus é aquele que assume a responsabilidade. Você foi chamado, você foi gerado no ventre da sua mãe para você ser filho de Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não nos obriga a sermos filhos dele. Deus, ele não obriga o ser humano a ser filho dele, mas ele nos dá o direito de escolha. Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixa nós escolhermos se nós queremos ser filhos dele, ou sermos chamados de filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Assim como a salvação em Cristo, a vida eterna não é para todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Assim como ser chamado de filho de Deus e a salvação em Cristo, a vida eterna, é para aqueles que aceitam e para aqueles que creem em Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Ser filho de Deus é para aquele que assume a identidade como filho e assume a Deus como o seu Pai. Irmão, é certo que o propósito de Deus para o ser humano desde o princípio era para que todo ser humano fosse filho dele, para que todos nós fôssemos filhos de Deus.
Quando você pega para ler a criação do mundo, quando você volta lá em Gênesis, capítulo de número 1, e vem lendo capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que a palavra ela diz para mim e para você que Adão e Eva, eles andavam, toda viração do dia, Adão e Eva tinham um encontro face a face com Deus. Toda viração do dia, Adão e Eva tinham um encontro com Deus, eles andavam com Deus no jardim. Deus havia criado o jardim do Éden à disposição de Adão e Eva. Eles andavam com Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Deus tinha dado tudo para eles. Só que Deus havia pedido uma única coisa: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Apenas isso. Todas as outras árvores, vocês são livres para comer. Vocês são livres para andar no jardim. Mas eu peço uma coisa: não coma da árvore do fruto do bem e do mal. Só que então, Adão e Eva, eles decidiram ouvir a proposta de Satanás, ao invés de se manterem na posição de obediência. E naquele momento, irmão, que Adão e Eva, eles fizeram a escolha errada, eles comeram o que não era para ter comido, eles participaram do fruto que Deus havia falado: não comam dessa árvore, não cheguem perto dessa árvore. Mas Adão e Eva, eles fizeram uma escolha, e naquele momento, o ser humano, ele deixou a sua posição de filho, ele abandonou a cobertura do pai que eles tinham no jardim, e então eles se tornaram órfãos. O ser humano, no princípio, no jardim do Éden, quando Adão e Eva fizeram a escolha errada, eles abandonaram a cobertura, a doce cobertura de Deus, e então sobre a humanidade veio aquilo que nós chamamos de orfandade. Uma mentalidade órfã, um sentimento órfão. Foi ali, no princípio, no jardim do Éden, quando eles romperam, Adão e Eva, eles romperam a sua filiação com Deus. Entre Deus e o homem foi rompida a filiação, foi rompida a comunhão, o véu se instalou. Então sobre a humanidade veio essa desconexão, essa mentalidade órfã, e principalmente ali começou aquela sensação de falta que tanto o ser humano sofre hoje, ou até hoje. O ser humano, ele busca de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, preencher a falta que existe na sua alma e no seu coração. Buscam por caminhos, buscam por jeitos, por formas. Pessoas buscam em outras pessoas se satisfazerem para então se sentirem amadas e preenchidas. Pessoas então, outros, vão pelos caminhos das drogas, vão pelos caminhos da bebida, vão pelos caminhos da festa, para que de alguma forma aquela sensação de falta que existe no seu interior, ela seja preenchida, ela seja ocupada. Mas quando eles se dão conta, eles estão num ciclo vicioso, porque eles podem fazer o que for, que essa sensação de falta, ela não é preenchida. O homem, ele pode rodar o mundo inteiro, mas ele nunca vai encontrar aquilo que ele pode encontrar somente em Cristo. O homem, ele pode rodar o mundo inteiro, ele pode ir aonde ele quiser ir, mas nunca vai encontrar aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Irmão, você consegue compreender que essa sensação de falta é devido à desconexão que houve no princípio? Foi rompida a filiação entre Deus Pai e o homem. Nem tanto que Deus enviou o seu único filho. A palavra diz que Jesus, no ministério da reconciliação, o reconciliador, quando ele foi crucificado, o seu sangue foi derramado na cruz, o véu foi rasgado, porque a separação que existia entre Deus e o homem, no momento da cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado,
Então o homem teve ou tem até hoje a oportunidade de se reconciliar com Deus novamente. É por isso que a palavra diz: aqueles que creem e o aceitam recebem o direito de serem filhos de Deus. Mas é interessante nós entendermos uma coisa, que o homem, ele tem essa sensação de falta, o homem, ele tem esse vazio quando não encontra preencher a sua alma em Deus. Ele tem esse vazio na sua alma, porque o homem, a primeira coisa que a palavra diz para mim e para você é que o homem teve contato quando ele foi criado por Deus. Deus, ele criou o homem. A palavra diz para mim e para você que sobre o homem Deus soprou o fôlego de vida que vem dele. Quando o homem, ele foi criado, a primeira coisa que ele teve contato foi com o fôlego de vida que vem de Deus. Então é por isso que o homem, ele pode rodar o mundo inteiro e nunca vai encontrar o que ele pode encontrar somente em Deus. Porque a primeira memória do homem, quando o homem foi criado no princípio, quando seu pai criador o criou e soprou o fôlego de vida. É por isso que o ser humano sem Deus, ele sempre será corroído pela sensação de não pertencimento e o vazio na alma. Irmão, nós recebemos o presente de Deus quando Ele nos dá o direito de sermos filhos dele. Quando nós aceitamos Jesus em nossos corações, quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas, quando nós recebemos esse direito de sermos filhos dele, é justamente aquilo que Adão e Eva, eles haviam rejeitado no princípio. Justamente aquilo que Adão e Eva haviam desperdiçado no princípio. Irmão, ser filho traz consigo a unidade com o Pai. Ser filho de Deus traz consigo a unidade com o Pai, ser um com o Pai e principalmente assumir aquilo que nós fomos criados para ser. Foi perdido no princípio, mas com a redenção na cruz do Calvário, nós recebemos essa oportunidade e esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Mas uma coisa que é interessante e muitas vezes passa despercebido pelo ser humano, passa despercebido pelos cristãos, é que existe uma coisa que Satanás, ele vem trabalhando desde o princípio, desde a queda do homem no jardim. Satanás, ele vem introduzindo no meio do ser humano, ele vem introduzindo no nosso mundo um grande problema. E esse grande problema que Satanás vem introduzindo no meio dos seres humanos é a orfandade, uma mentalidade órfã. Irmão, e em muitos casos, uma pessoa, quando ela possui uma mentalidade órfã, ela reflete ou ela influencia diretamente no seu relacionamento com Deus. Uma pessoa, quando ela tem uma mentalidade órfã, ela também se torna uma pessoa com uma mentalidade órfã espiritualmente. Porque além dela não conseguir se sentir aceita pelas pessoas, não conseguir se sentir aceita pelos seus pais, ela não consegue se sentir aceita por Deus. Porque a orfandade nada mais é do que uma percepção ou um sentimento de não inclusão e não pertencimento. A orfandade nada mais é do que o sentimento de você não se sentir aceito como filho. Quantos hoje não estão com essa mentalidade? Uma mentalidade órfã, uma mentalidade onde as pessoas não conseguem mais se sentir aceitas, não sentem que elas pertencem a alguma coisa, pertencem a algo, pertencem a um propósito, pertencem a um grupo. Elas não se sentem pertencentes e principalmente, em muitos casos,
elas não se sentem aceitas como filhas e filhos de Deus. Porque, irmão, o fruto da orfandade é a rejeição, e para o ser humano um dos sentimentos mais cruéis, um dos sentimentos mais destrutivos para o ser humano é a rejeição. Quando o ser humano ele é rejeitado pelo seu pai, quando ele é rejeitado pela sua mãe, mas principalmente pela figura paterna, pela figura do seu pai, porque é a figura que teoricamente lhe daria proteção, lhe daria refúgio, lhe daria um modelo a ser seguido, um modelo para amá-lo com todas as suas forças, foi exatamente a pessoa que o rejeitou. Então, para uma pessoa, quando ela é rejeitada pelo seu próprio pai, é um dos sentimentos mais cruéis e destrutivos que existe para um ser humano. Jovens, adolescentes crescem e levam consigo até quando chegam à fase adulta, levam essa rejeição, porque foram na infância, na adolescência, foram rejeitadas pelo seu pai. Elas levam isso para as suas futuras famílias. Elas levam esse problema e essa mentalidade para o seu futuro casamento. Elas carregam isso como fardo durante toda a sua vida. E uma pessoa que tem sobre ela a mentalidade de órfão, e sobre ela o sentimento de rejeição, ela automaticamente nunca vai conseguir se sentir capaz de ser amada por alguém, e até mesmo ser amada por Deus. Uma mentalidade de órfão, ela pode refletir diretamente no seu relacionamento com Deus. Para a psicologia, a ausência de pais em muitos lares pode estar retirando dos filhos o modelo a seguir, o que traz comportamentos difíceis à tona. Filhos que em muitos lares eles crescem sem a figura paterna, sem um modelo a ser seguido, geralmente têm a tendência de ser filhos que crescem violentos, filhos que crescem rebeldes e principalmente começam a utilizar meios para preencher esse vazio e para preencher essa lacuna que existe na sua vida e essa dor da rejeição. Vícios, manias, maus hábitos, dependências destrutivas, dependência química, dependência alcoólica, dependência emocional. Elas começam durante a sua vida ter qualquer tipo de escape que vá aliviar essa lacuna, esse não pertencimento que existe sobre a sua vida. Irmão, porque você acha que nós vivemos nos dias de hoje, em que as ideologias, a agenda global, e principalmente Satanás tem trabalhado incansavelmente para desconfigurar e para destruir a imagem paterna e materna, destruir a imagem dos pais, da família, aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Satanás tem trabalhado incansavelmente para desconstruir aquilo que Deus construiu. Porque o pensamento dessas ideologias que nós temos hoje em nosso meio é desconstrução, é desconstruir, e principalmente desconstruir aquilo que Deus construiu. Família, lar, pai, mãe. E Satanás tem trabalhado incansavelmente na nossa sociedade, na nossa geração, para desconstruir e para desconfigurar essa imagem, aonde pais rejeitam seus filhos, pais vão embora dos seus lares e abandonam o seu lar, divórcios em massa, casamentos sendo destruídos em massa. Tudo isso o diabo vem trabalhando incansavelmente para destruir a figura dos pais. Mas por que desconstruir e destruir a figura dos pais? Porque uma sociedade que é criada sem pais é uma sociedade sem base.
Porque tudo começa na família, tudo começa dentro de casa. Porque quem educa não é a escola, quem educa não é o professor, quem educa é a família. E quando a família não educa, quando os pais não educam, quando o pai não se coloca como modelo a ser seguido, então o filho ele vai procurar em outros lugares um modelo para seguir. O filho vai procurar em lugares, em ambientes, em coisas, um modelo para seguir e principalmente para preencher essa lacuna. Porque você acha que a nossa geração tem se tornado uma geração dona de si mesma? Uma geração que é irreverente, uma geração que não sabe mais o que é obediência, uma geração que não tem mais respeito com as pessoas, uma geração que tem sido criada, uma geração que tem sido desenvolvida sem respeito, sem lealdade, irreverente, donas de si mesma, soltas e não pertencentes. Uma geração insubmissa, uma geração que não sabe o que é submissão. Por que você acha que a nossa geração de hoje é uma geração tão insubmissa, uma geração tão rebelde? Por quê? Porque o diabo tem trabalhado para instalar a mentalidade órfã na cabeça da nossa geração e principalmente dos jovens e os adolescentes. Porque um ser humano sem um modelo a ser seguido, alguém que não o ensinou o respeito, a lealdade, a obediência, a submissão, se tornará uma pessoa insubmissa e principalmente uma pessoa insubmissa a Deus. Irmão, a orfandade tem levado o ser humano a uma separação de Deus, ou então mantido o ser humano afastado de Deus. Satanás ele nunca vai conseguir atingir a Deus, então o que ele faz? Satanás ele tenta atingir a criação de Deus. Satanás ele nunca vai conseguir atingir a Deus, então ele persegue a criação mais rica dos olhos do Senhor, que é o ser humano. Enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós estivermos aqui, ele vai trabalhar incansavelmente, irmão, para que o ser humano, para que os adolescentes, para que os jovens tenham uma mentalidade órfã, para te manter principalmente afastado de Deus, para te manter principalmente afastado do Pai. E uma das maiores características de uma pessoa que possui uma mentalidade órfã é a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de ninguém me ensinando, falando para mim para onde eu tenho que ir. Eu não preciso de ninguém dizendo para mim por onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Uma pessoa com uma mentalidade órfã, ela é insubmissa, ela é autossuficiente, ela é dona de si mesma, ela é dona da sua própria vida, ela sabe o que é melhor para ela e não precisa de ninguém dizendo para ela o que ela tem que fazer. Uma pessoa independente. Uma pessoa que tem a mentalidade órfã, ela não consegue ser submissa. As pessoas que são dominadas pela orfandade são pessoas que principalmente não conseguem ser submissas a Deus. Irmão, por que você acha que nós estamos vivendo numa geração que quando nós falamos de jovens serem submissos a Deus, são ridicularizados? As pessoas dão risada. Quando falam de jovens que ainda são obedientes aos seus pais, jovens que têm respeito aos seus pais, jovens que obedecem a Deus, custe o que custar, porque são ridicularizados. Jovens que têm princípios, jovens que têm valores. Porque é que nessa geração tem sido tão banalizado? É porque essa geração tem uma mentalidade órfã. E uma pessoa que tem uma mentalidade órfã, ela tem alergia. Ela tem desgosto com a submissão. E sabe qual é a diferença de uma pessoa que tem uma mentalidade órfã para uma pessoa que tem a mentalidade de filho? Uma pessoa que tem a mentalidade órfã, para ela sempre será um fardo obedecer, porque ela é independente. Uma pessoa que tem a mentalidade órfã, ela é centrada em si mesma, egoísta, egocêntrica. É sempre ela e ela.
acabou. Ninguém tem que falar nada para ela, ninguém tem que palpitar nada, ninguém tem que dizer nada para ela, ninguém tem que ensinar nada. Ela sabe o que é melhor para ela. Mas já para o filho, para quem tem a mentalidade de filho, para um filho, sempre é um prazer e um privilégio honrar a vontade do seu pai. Para quem tem mentalidade de filho, é um privilégio honrar e obedecer ao pai. Seja os seus pais aqui na terra, ou seja principalmente ao seu pai eterno, Deus. Uma pessoa que tem a mentalidade de órfão, ela não consegue ser obediente, porque é um peso ser obediente. Lhe causa a sensação de que ela está sendo sufocada, de que ela está sendo aprisionada, de que ela está desperdiçando a vida, que ela está vivendo numa prisão. Mas é por isso que Jesus, ele é o modelo de filho perfeito. Porque a palavra diz que Jesus fala na sua palavra, Jesus sempre deixou claro: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para obedecer à vontade do meu Pai. É por isso que Jesus, ele é o modelo de filho perfeito. Porque para Jesus, obediência não era um fardo, era um privilégio. Para Jesus, obedecer ao Deus Pai não era uma prisão, era uma alegria. Para Jesus, obediência não era uma prisão. Para Jesus, submissão não era um desgosto. Para Jesus, obediência e submissão era um prazer, uma alegria e um privilégio. Jesus não era uma pessoa centrada em si mesmo, e estava sempre disposto a seguir a vontade de Deus. Jesus, ele tinha um coração de filho, e por isso ele estava sempre alinhado com o seu Pai no céu. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. O meu alimento é servir o meu Pai. E para um filho, a obediência sempre será um privilégio. Sabe por que as pessoas às vezes não entendem o porquê de você ainda estar na igreja? Sabe por que as pessoas não conseguem compreender o porquê de você abrir mão de tudo para permanecer na presença de Deus? Sabe por que o ser humano, muitas vezes, as pessoas, o mundo aí fora não consegue compreender o que você está ganhando em permanecer na presença de Deus, desperdiçando a sua juventude, abrindo mão de tudo para obedecer a Bíblia, obedecer à vontade de Deus? Sabe por que as pessoas não entendem? Porque só conseguem compreender o sacrifício que você faz, as coisas que você abre mão, as renúncias que você faz, quem tem a mentalidade de filho. Porque quem tem a mentalidade de filho é um prazer e um privilégio abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Quem tem a mentalidade de filho, irmão, é um prazer e um privilégio abrir mão de tudo, abrir mão do que for necessário para agradar a vontade de Deus. E não, você não está desperdiçando a vida, você não está desperdiçando a sua juventude, muito pelo contrário, você está aproveitando exatamente o momento que você tem para fazer as escolhas certas, porque o seu futuro é consequência das escolhas que você faz hoje. É por isso que as pessoas não conseguem compreender. Porque quem tem a mentalidade de órfão, para ele sempre será um peso obedecer. Para ele sempre será um desgosto a palavra submissão, obediência. Mas para quem ama a Deus, para quem ama o Pai, para ele é um prazer, é uma alegria, um privilégio obedecer a Deus. E não, você não está perdendo, irmão. Porque a palavra diz que no reino de Deus, aquele que busca ganhar, perde. Mas aquele que perde por amor a Cristo, ele está ganhando vida eterna em Cristo Jesus. Será que você pode olhar para aquele irmão que está do seu lado e falar: irmão, você não está perdendo. No reino de Deus, muitas vezes é necessário você perder, para então você ganhar. Irmão, pessoas que adquirem a mentalidade de órfão, elas
tem medo de falar com o Pai, sejam com os seus pais terrenos, ou então com o Deus Pai, porque ela teme a rejeição. Elas lutam constantemente com o medo e a vergonha, e acreditam que por terem sido rejeitadas pelo seu pai da terra, elas acreditam que qualquer pessoa que passar pela sua vida também vai rejeitar, e principalmente Deus. Elas aprendem, uma pessoa que tem mentalidade de órfão, elas aprendem a esconder o que sentem, guardam para si mesmas, se tornam pessoas duras, aprendem a rejeitar o amor. E o grande desafio nessa questão, quando uma pessoa ela tem a mentalidade de órfão, não está em adotar, mas se permitir ser adotada por Deus. O grande desafio é ela se permitir ser aceita. E a primeira coisa que você vai entender é que a revolução da sua identidade, a identidade de filho, ela começa quando algumas pendências emocionais que existem em você precisam ser resolvidas. A revolução de uma mentalidade de filho, uma pessoa que, para adquirir e assumir a posição que ela foi chamada para ser filho de Deus, começa quando ela resolve pendências emocionais existentes dentro do seu coração e na sua alma. Porque enquanto existir isso, pessoas feridas ferem pessoas. E não é possível dizer que eu sou filho de Deus se eu estou ferindo outras pessoas, sendo que Deus nos gerou, Deus nos projetou para curar. Então, essas pessoas, quando elas ferem outros, quando elas são feridas e ferem outros, por causa das feridas que existem na sua alma, elas destroem relacionamentos, elas não conseguem parar com ninguém, elas não conseguem permanecer com ninguém, elas acabam sendo pessoas amargas e principalmente elas não conseguem se manter na vontade de Deus. Evangelho de Mateus 5,9 diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E para você ser filho de Deus, então você precisa começar a ser pacificador e resolver as suas dependências emocionais. Porque a principal característica do filho perfeito, que é Jesus, é ser perdoador e reconciliador. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, está na hora de você resolver essas pendências emocionais que existem na sua vida. Está na hora de você resolver essas pendências que existem no seu coração. Porque enquanto não for resolvido, enquanto essas feridas não forem fechadas, você sempre vai andar num ciclo vicioso. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, permita ou se permita ser curado. É hora de resolver essas pendências. É hora de você liberar o perdão para quem você tem que liberar perdão. É hora de você perdoar quem você tem que perdoar. Mas o Filho de Deus, ele é reconciliador e perdoador. Irmão, em Lucas 11, Evangelho de Lucas 15, os versículos 11 ao 32, a palavra ela vai dizer para mim e para você da parábola do filho pródigo. A palavra vai dizer para mim e para você sobre dois filhos. Muitas vezes as pessoas dão mais atenção para o filho pródigo, que é o filho que saiu de casa e retornou, mas também tem uma figura muito importante nessa história, que é o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo. A palavra ela vai dizer para mim e para você sobre esses dois filhos, o filho pródigo e o irmão mais velho. O primeiro, o filho mais novo, que é o filho pródigo, ele é a personificação de alguém com uma mentalidade de órfão e disposto a se opor ao amor do pai. A sua rebeldia era muito mais do que o dinheiro. Ele queria controle total sobre a sua vida. Ele queria viver as suas próprias vontades. Já o filho mais velho, ele estava sempre no campo trabalhando, e isso é um problema. Mas nós vamos entender aqui que
o filho, ele precisa estar próximo do pai. E ele gastava mais tempo nos campos trabalhando do que próximo de seu pai. E então ele passou a agir mais como um escravo de seu pai do que como filho. O filho mais velho, ele adquiriu essa mentalidade de um escravo e não de filho. Já o filho mais novo, que é o filho pródigo, ele queria controle total sobre a sua vida. Ele era alguém com uma mentalidade de órfão e ele queria sair de casa, ele queria viver as suas aventuras, ele queria a herança que era por direito, sair de casa sem que ninguém ficasse palpitando ou dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Ele queria ser independente e autossuficiente. Mas aqui nós vamos aprender uma coisa que não é somente quando nós saímos de casa que nós nos tornamos órfãos. Porque a mentalidade de órfão, ela não tem a ver com uma questão de localidade. A mentalidade de órfão, ela tem a ver mais com a atitude e a mente. Porque o filho mais velho, ele estava na casa do pai, mas ele não vivia como filho de seu pai. Ele estava em casa, mas ele não se sentia como filho. Ele estava em casa, mas ele não se sentia pertencente à família. Ele se sentia mais como um escravo do que como filho de seu pai. E uma coisa que você precisa entender é que nada do que você fizer para Deus vai fazer com que Deus te ame menos ou com que Deus te ame mais. Nada do que você fizer para Deus, nada, nem que você faça menos ou que você faça mais, vai mudar o amor de Deus pela a sua vida. Porque o amor de Deus, ele é um só e é um amor incondicional. E nada do que você fizer vai fazer com que você se achegue por meio de Deus, por meio das suas ações. Irmão, entenda uma coisa. Você pode estar dentro da igreja e ter uma mentalidade de órfão. A mentalidade de órfão não é somente daquele que sai, mas é daquele que também está dentro, mas não se sente filho de Deus. O filho pródigo saiu de casa porque ele não queria mais ser filho do seu pai. Nem tanto que ele pede a herança, e a herança é direito do filho somente quando o pai morre. Então, quando o filho mais novo, ele pediu a herança para o seu pai, ele estava dizendo: pai, para mim você está morto, e a partir de hoje eu não tenho mais filiação com você, eu estou indo embora de casa. Mas o filho mais velho, ele estava dentro de casa e ele não se sentia como filho. Irmão, quanto tempo você não está dentro de uma igreja, quanto tempo você não está na presença do Senhor, e às vezes você não se sente amado. Você não se sente filho de Deus. Você não se sente parte. Você não tem aquele sentimento de pertencimento. Você não se sente parte da filiação de Deus. Entenda uma coisa, o filho pródigo, ele saiu de casa porque ele não era contente em estar na presença do pai. E então ele decidiu buscar provisão por conta própria. Geralmente uma pessoa que ela não é contente na presença do pai, e ela não possui um espírito de contentamento, uma pessoa contente na presença de Deus, ela costuma buscar provisão pela sua própria vontade. E é isso que o filho foi fazer. Ele não era satisfeito na presença do pai, decidiu sair, pediu a sua herança, não queria mais filiação, não queria mais contato. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora porque eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono da minha própria história, e eu decido o que é melhor para mim. Irmão, entenda uma coisa. Quando se existe, ou quando não se há uma convicção de que você é filho, a tendência é você procurar essa segurança e essa satisfação em outros lugares. Quando você não tem a sensação de que você é filho, a tendência de você buscar essa satisfação e essa segurança em outros lugares, ela é eminente.
quando você não é contente na presença de Deus, a tendência é você buscar essa alegria, essa segurança, esse contentamento longe da presença do Pai, assim como fez o filho pródigo. Sabe por quê, irmão? Nós vivemos hoje numa geração que depende de muita motivação, mas que possui pouca convicção. Nós vivemos numa geração, principalmente de cristãos, igreja, que se não tiver uma motivação, elas não conseguem buscar a Deus. Se não tiver uma motivação, elas não conseguem estar na igreja. Se não tiver um entretenimento que a agrade, ela não consegue estar num culto. Se não tiver um cantor famoso, se não tiver um pregador famoso, então ela não vem para a igreja, porque não tem nada que a motive. A igreja não tem feito nada que a motive a estar na presença de Deus. É por isso. Irmão, entenda uma coisa, os sentimentos de um ser humano, eles vêm e vão. Um dia você sente, no outro dia você não está sentindo mais. Hoje você pode estar muito bem, amanhã você pode não estar bem. Hoje você pode estar muito alegre, amanhã você pode estar muito triste. Hoje você pode estar muito bem, saltitando de alegria, e amanhã nem tanto. As emoções, os sentimentos de um ser humano, elas são instáveis demais. É por isso que quando uma pessoa ela se apoia na motivação, ela falha. Se eu não estiver motivado, eu não oro. Se eu não estiver motivado, eu não busco. Se eu não estiver motivado, eu não leio a Bíblia. Se eu não estiver motivado, eu não vou à igreja. Porque eu não estou motivado, eu não estou bem. Mas é diferente da convicção. Uma pessoa que ela é convicta de quem ela é, do que ela foi chamada para ser e quem Deus é na vida dela, ela esteja feliz ou ela esteja triste, ela vai estar na presença dele. Uma pessoa que possui convicção, ela esteja bem ou não, ela vai permanecer uma pessoa de oração. Uma pessoa que tem convicção, ela estando bem ou não, ela vai parar um pouco e ler a palavra. Uma pessoa que é de convicção, tem alguma coisa ou não tenha? Seja apenas um culto, seja apenas uma oração, seja apenas uma agenda da minha igreja, eu vou estar lá, porque a minha motivação não é pessoas, a minha motivação não é entretenimento, a minha motivação não é eu estar bem para eu estar lá, a minha motivação é Cristo. Uma pessoa que ela é convicta de quem ela é, qual é a sua posição, ela não espera estar motivada para fazer alguma coisa, ela não espera estar bem para fazer, ela é convicta, ela tem firmeza naquilo que ela faz, ela tem firmeza sobre quem ela é. Nós estamos vivendo numa geração de crentes muito motivados, mas de pouca convicção, de crentes que precisam de muita motivação, que a igreja faça um entretenimento para que os atraia, mas quando não tem entretenimento, quando não está bem, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão legais, então eu prefiro não ir, eu prefiro estar longe, eu prefiro me afastar de Deus, porque são pessoas que são levadas pela motivação. E uma pessoa que ela sabe a sua identidade, ela sabe quem ela é, filha de Deus, ela sabe a responsabilidade, porque o tema dessa mensagem é assumindo a responsabilidade de ser filho. Uma pessoa que carrega sobre os seus ombros a identidade sobre ser filho de Deus, ela não pode viver por motivação, ela tem que viver por convicção. Olha para aquele irmão que está do seu lado e fala: irmão, não viva por motivação, viva por convicção. Irmão, para nós assumirmos a identidade de filho, nós precisamos assumir principalmente uma aliança. E as alianças que Deus faz, a aliança divina, ela é inquebrável. O relacionamento com Deus, ele é firme e ele é imutável. A aliança que Deus faz conosco, ela é uma aliança inquebrável. Nós estamos falando de uma geração, nós vivemos numa geração que deseja intimidade sem responsabilidade e o prazer sem aliança. Querem as vantagens de um relacionamento,
mas não querem assumir a responsabilidade de uma aliança. Nós vivemos numa geração que deseja a intimidade sem responsabilidade e o prazer sem aliança. Isso se trata de como pessoas, mas também com Deus. Elas querem viver um relacionamento com Deus sem responsabilidade, sem aliança. Eu quero o que Deus tem, eu quero o que Deus pode me oferecer, eu quero o que Deus pode me dar, eu quero o que Deus pode fazer, mas eu não quero assumir um compromisso e uma responsabilidade de aliança com Ele. Judas traiu a Cristo porque Judas ele queria intimidade, mas ele não queria aliança. E para Deus isso não existe. As pessoas querem desfrutar do que Deus tem para oferecer, mas não querem assumir um compromisso com Ele. Irmão, quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas, quando a palavra diz, quando nós cremos e o aceitamos, nós estamos assumindo um compromisso com Deus de sermos filhos dele. Nós estamos assumindo um compromisso de um relacionamento único e imutável. Ao receber Jesus, nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus.